Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Imob Talks, o seu podcast do mercado imobiliário. E eu estou aqui hoje com o Pedro, Guaraci, Fernando e Marcela na Conexão BH Jacareí para falar tudo sobre o mercado imobiliário, sempre um tema novo, sempre um tema sem script, de cara limpa, para entregar o melhor conteúdo para vocês. E hoje nós vamos falar sobre alavancagem de imóveis. Eu tenho certeza que você que está começando esse mercado imobiliário tem dúvidas se vale mesmo a pena pagar juros, se não vale, como é que funciona. Vocês vão entender absolutamente tudo agora e entender como a alavancagem pode potencializar o seu patrimônio. Ó, se você está seguindo agora, se você está aqui assistindo a primeira vez o episódio, você já é espectador frequente, não se esqueça de inscrever no canal e compartilhar esse episódio para que a gente possa alcançar mais pessoas e educar o mercado sobre os assuntos que a gente trata aqui. Eu estou aqui com o Pedro da Smart Leilões. Fala, Pedro. Show de bola, meu querido? Bom demais, Renan. Fala, galera do Imob Talks. Uma pausa no vídeo que eu tenho um presente para você. Nós fizemos um mini curso de matrícula e avaliação. Nesse mini curso a gente destrincha tudo sobre matrícula, registro, averbação. Você vai entender de ponta a ponta o documento mais importante do mercado imobiliário. E de quebra, vai aprender a avaliar imóveis, especialmente casas, que é onde tem o maior lucro hoje nas operações imobiliárias. Para receber esse mini curso gratuito, clique aqui na descrição do vídeo, tem um link para você se cadastrar, receber esse mini curso e acessar gratuitamente agora. Vamos voltar ao vídeo, tem uma bola. É isso aí. Pedrão, a gente fala muito sobre alavancagem de imóveis, isso é um tema que a gente, na época, até em 2020, quando a gente começou a falar sobre isso no mercado imobiliário, até hoje, na verdade, existe um tabu muito grande aí sobre alavancagem. Muita gente, inclusive, usa aquela máxima, muitos educadores financeiros, né? De que alavancar é pagar 3 vezes o imóvel, que alavancar não vale a pena, que os juros são proibitivos, que é muito melhor você pagar à vista. Enfim, e a gente, na época, eu lembro quando a gente começou, foi um tema que a gente trouxe sobre alavancagem, mostrando por A mais B que, especialmente para investimento, valeria muito a pena. O que você diz para a galera hoje? Como é que você enxerga a alavancagem como ferramenta de construção de patrimônio? Renan, você falou bem. A gente, quando começou, parecia um contrassenso, né? A gente ensina, a gente educa sobre investimento através dos imóveis e a gente foi mostrar para o pessoal por A mais B que alavancar, que é um jeito bonito de falar de pegar dinheiro emprestado e investir com dinheiro emprestado, era bom, que valia a pena. E as pessoas não conseguiam racionalizar isso. Poxa, se eu sou poupador, se eu sou investidor, por que eu vou pegar dinheiro emprestado? Eu tenho ojeriza a juros. Eu não quero pegar juros de jeito nenhum. E aí a gente explicou. Galera, quando vocês têm um negócio tão rentável que você ficou sem dinheiro, vale a pena você pegar dinheiro de terceiros, que nada mais é do que um financiamento, para fazer mais operações. Isso é alavancar. Você paga um juros pequeno para ter um retorno, um ROI muito maior. Então, assim, desde então a gente foi educando a galera, a gente mostrou por A mais B que isso a gente não está reinventando a roda, né? Que isso é o que os grandes investidores, que bilionários, que empresas como Coca-Cola, Google fazem a partir do momento que elas emitem ações, que elas emitem debêntures, elas estão fazendo o quê? Pegando recursos de terceiros, se alavancando para um negócio que é altamente lucrativo, que vale a pena pagar pelo dinheiro do terceiro, porque tem um negócio altamente lucrativo. E a gente mostra operações no mercado imobiliário que a pessoa poderia ganhar aí 30% de rendimento numa operação de investimento imobiliário e ela passa a ganhar 150%, 200% utilizando a mágica da alavancagem. Então, hoje a gente cada vez mais consegue desmistificar isso para o público que nos acompanha. Isso é legal, né, Guará? Você que veio do mundo corporativo aí, né? Na Johnson, trabalhou na Johnson, tem esse histórico aí do mundo corporativo. As empresas, as grandes empresas, na verdade, elas utilizam até capital de terceiros, na verdade. O capital mais caro é o capital próprio, né? Então, isso já é uma coisa que é comum no mercado, né? No mercado corporativo, no balanço das empresas. A Ambev, por exemplo, é uma empresa que tem caixa e tem dívida. Se não valesse a pena ter dívida, por que ela não usa o caixa para pagar a dívida? Então tem uma série de incentivos tributários, inclusive, né? Inclusive, né? Que quando a gente fala, por exemplo, de alavancagem com financiamento, você pode incorporar os juros no custo de aquisição, reduzir o imposto a pagar, tem uma série de vantagens. Mas como é que você enxerga hoje, né, e até trazendo um pouquinho do paralelo do que o Pedro falou, a grande mágica da fórmula do ROI, né? Que é lucro sobre capital investido, e é isso que faz todo sentido na hora que a gente fala de alavancagem. Fala um pouquinho de como é que você enxerga essa equação e como que a alavancagem foi importante na hora quando você começou.
sei que você já fez bons negócios aí alavancando, utilizando financiamento imobiliário, e sei também que você é um fã de consórcio. Então fala pra gente aí um pouquinho sobre a alavancagem, sobre as experiências que você teve também com o consórcio, que é uma forma também de alavancagem, mas que a gente tem nossos pontos aqui para debater sobre isso. Então vamos lá. Um ponto interessante é que a minha segunda aquisição no mundo dos leilões foi de forma financiada, inclusive por influência de vocês dois, onde eu não conhecia, eu também tinha esse mesmo receio, falando, não é possível que comprar de forma financiada seja bom. Todo mundo demoniza tanto, né, o financiamento, tem juros, e quando a gente fala isso até hoje, é muito comum quando a gente fala o tema financiamento para comprar imóveis de leilão, mas e os juros? É a primeira coisa que a gente vê nos comentários, normalmente. Então, o que eu percebo, assim, historicamente, até olhando para os meus imóveis próprios, minhas próprias aquisições, é que o ROI de quando você compra de forma financiada, ele é, em média, pelo que eu calculo, o dobro ou o triplo da rentabilidade, do ROI. Então, se à vista está dando um ROI de 50%, eu percebo que o ROI do financiado vai dar entre 100 e 150. É isso que eu tenho percebido nas minhas aquisições Explica para a próprias. galera por que que isso acontece, né? O segredo está na própria forma, está na matemática. ROI é igual capital, é lucro sobre capital investido, né? Exatamente. Então, o que acontece, né, pessoal? O lucro que você vai ter, né, que é a parte de cima dessa equação aí, ele vai se manter mais ou menos o mesmo quando você tem um investimento de forma vista ou financiado. O que eu gosto de falar? Por exemplo, se eu vou ter um lucro de... Compro imóvel por 50 mil e vou ter um lucro de 50 mil, comprando à vista. O que acontece no financiado? Provavelmente você vai investir menos, ali coisa de 20, 25 mil, investindo de forma financiada. Por quê? Porque você financia parte dessa aquisição. O seu lucro provavelmente vai ficar um pouco mais baixo por conta dos juros que você paga. Você vai lucrar provavelmente uns 45. E é o que eu falo para os meus alunos. O que você prefere? Investir 50 para ganhar 50 ou investir 25 para ganhar 45? A pessoa na hora começa a falar, não, claro, prefiro investir 25 para ganhar 45. Inclusive, normalmente, quando a gente compra de forma financiada, você pode comprar 2 ou 3 imóveis com o mesmo valor que você compraria o à vista, porém alavancado, né? Tendo esse financiamento, utilizando o recurso de terceiros, que no caso é o banco, para você conseguir comprar vários imóveis em paralelo e ter uma lucratividade final muito maior do que se tivesse feito uma única arrematação à vista. Exatamente. E tem um detalhe, né? Você está falando aí sobre a questão do ROI, né? Como que o ROI é multiplicado. E quando a gente começou, Marcela, com o financiamento dentro do ecossistema Smart, trazendo, né, esse olhar para o financiamento como uma ferramenta de alavancagem e lucrativa, não é só porque você não tem dinheiro. Mesmo tendo dinheiro, vale a pena financiar quando é possível financiar, é justamente porque, né, muita gente tem esse tabu no mercado do financiamento, mas tem uma mágica na equação que é o seguinte: o seu lucro diminui um pouco. Mas o que acontece com o capital investido? Três despesas a gente não coloca dinheiro do bolso, a gente tira do produto da venda: corretor, imposto de renda e principalmente o saldo na quitação do financiamento. Essas três despesas, elas reduzem o lucro, óbvio, seu lucro vai sair, fica até um pouquinho menor por causa do juros do financiamento, mas você só retira do dinheiro da venda, você não tira do seu bolso para fazer investimento. Essa é a mágica que abriu o caminho para todo mundo, né? Mas agora, até tocando em outro assunto aqui, sobre a questão do que se prega no mercado, né? O mercado ele é muito comum, a gente escuta falando no mercado, investidores, influencers financeiros, que não vale a pena comprar financiado, que comprar financiado é bobagem, que você paga 3 imóveis. Mas muita gente considera que a valorização do imóvel também fica com quem financia. Então o pessoal só faz a conta dos juros, mas não faz a conta da valorização do imóvel. O Fernando depois vai comentar. O Fernando tem a tese, ó, imóvel só sobe, não adianta você correr. Então quem compra e, obviamente, captura essa valorização lá na frente, ele fica com ganho da valorização. Pode ou não compensar em relação aos juros, mas o prejuízo financeiro que muita gente alega dos juros é muito menor do que a realidade. Marcela, como é que foi para você entrar no mercado e começar já com essa questão da alavancagem, esse drive da alavancagem? E depois eu quero falar também sobre o que mudou, né? Qual que foi a grande virada nesse mercado para que essas alavancagens de financiamento imobiliário fossem permitidas. Isso tem um segredo, tem uma resolução do Banco Central no passado que permitiu isso. Mas quando você entrou, como é que foi para você esse início e entender isso, ou se foi mais tranquilo, você já aplicava essa técnica de alavancagem nos seus negócios?
Então, eu, na verdade, Renan, eu tinha um certo receio, tá? Eu sempre falava, pô, vou me endividar, né? Eu tinha essa crença de que alavancagem era o endividamento, vou me endividar. E aí, eu sempre li livros sobre investidores, os grandes milionários, multimilionários, bilionários do mundo, ganhavam dinheiro comprando imóveis alavancados. Eu falei, cara, eu preciso testar isso no mercado, eu preciso comprar coisa alavancada para eu entender o que eles estão falando, porque eu só tô pensando em endividamento, né? Que eu vou pegar o financiamento e vou pagar 3 vezes mais. Essa crença que você disse, todo mundo só faz essa conta, né? Ninguém pensa na valorização durante os 30 anos desse imóvel. E a primeira coisa que eu comprei um imóvel popularzinho, estilo Guará ali, para eu testar fazendo a operação alavancada para eu ver essa mágica acontecer, porque eu também tinha essa crença de que eu estava me endividando, além de consumir meu crédito que eu tinha no mercado com os bancos, eu estava com uma dívida. E quando eu fosse pagar e fosse vender, aquilo lá eu ia ter que pagar aqueles juros, enfim. E quando eu vi a mágica no papel, porque assim, uma coisa é ouvir a Marcela falar, o Renan falar, o Fernando falar, o Guará falar, o Pedro falar. Outra coisa é você executar a matemática e ver essa matemática caindo na sua conta, porque aí faz totalmente diferença, né? Porque eu comprei um imóvel de 65 mil reais, arrematei um apartamentozinho popular e vendi ele por 140. Paguei 5% de entrada financiado, ou seja, dei 3 mil e poucos reais de entrada nesse imóvel e paguei apenas 5 prestações, porque em 5 meses eu fechei essa operação desse imóvel. Então eu aloquei muito pouco dinheiro na operação, menos de 30 mil reais num imóvel popular, para eu vender ele por 140 mil no final da operação. Isso para mim me mostrou como é que a alavancagem faz a mágica do crescimento do dinheiro, porque eu consegui entrar numa operação porque eu tinha dinheiro, não é que eu entrei numa operação porque eu não tinha dinheiro, eu queria ver numa operação pequena alavancada como é que essa mágica acontecia, e eu vi que ela acontece mesmo, porque não é mágica, né? É você comprar o imóvel pelo preço certo, vender ele mais caro, você compra barato, vende mais caro, usando o dinheiro do banco. Eu só usei o meu crédito e a estratégia financeira de encontrar o imóvel. Fernando tá aí construindo a casa dele, tá terminando a obra, né, Fernando? A gente vai ter o próximo Smart Barbecue, vai ser lá na casa do Fernando. E o Fernando tá terminando a casa dele e terminando uma casa, poderia ter pago à vista, poderia ter feito à vista e alavancou. Fernando, por que você alavancou? Fala pra galera aí qual que é o racional que você usa e por que você não contemplou uma carta de consórcio e usou financiamento imobiliário para construção? Fala pra galera aí. Já vamos logo pro crime, né? O ponto é o seguinte: o que que acontece? A casa já estava praticamente toda construída, toda paga já. Fiz um negócio, transferi alguns imóveis, falei, esses imóveis são para esse sonho, está realizado, perfeito. E aí a parte de que princípio? Cara, tenho crédito, então vamos pegar aqui terreno e construção. O terreno já estava quitado, vamos pegar o crédito de construção. 10% ao ano o financiamento da Caixa. Então você levanta lá um baita de um dinheiro que você vai liberando conforme vai andando a construção, então naturalmente esse dinheiro entra. E para a gente que tem facilidade de alocar, você começa a destravar aquelas oportunidades que é só à vista. Né? Mas é um ponto que a gente coloca aqui necessariamente, e a gente bate isso em todas as lives, a gente passa muito isso, é que o dinheiro, o lucro de cada operação imobiliária, ele está na operação. Então ela é boa à vista, se for financiada vai ser ainda melhor. Não é porque não dá à vista que a gente tem que fazer financiado. E a gente tem acesso, quando a gente aprende a usar todas as ferramentas, e a alavancagem é a melhor de todas, é que você tem acesso ao lucro de operações que você descartaria. Né? Porque o que a gente bate muito na tecla? Os 3 pilares dos tubarões. Margem, volume e liquidez. Liquidez. Então tem imóvel, eu tenho, por exemplo, uma casa que a gente pegou em São Paulo, lá numa zona nobre, lá uma casa horrível. Então se você quiser aquela casa para poder vender, você vai demorar uns 2, 3 anos para vender. Mas é uma casa que nós arrematamos por 1.100.000 e ela vale 2,5. Ah, ela vale, mas vende? Nesse momento, não. Do jeito que está, não. Ela demora, ela vai ter um tempo ali. O colégio do lado tem interesse no terreno, incorporação futura, quando vai acontecer, eu não sei. Mas ela tem 1 milhão de reais de lucro naquela operação. E faz sentido você pegar 1.100.000 do seu bolso e colocar nessa operação para você lucrar a futuro? Futuro quanto? 2, 3, 4, 5 anos talvez? Nós estamos falando de 1 milhão de reais de lucro para daqui a 4, 5 anos. Então, eu teria coragem de pegar esse capital hoje e colocar nessa operação? Não, talvez eu desprezaria esse lucro. Mas a partir do momento que eu transformo 1 milhão de reais e eu pego a 10, 12% que seja o ano, e eu vou considerar ali, ó, 120 mil por mês, por ano. Se eu demorar 5 anos para vender, me custou essa operação 600 mil. Né? E aí o que aconteceu? Eu tenho 1 milhão de lucro, então eu vou ganhar 400 ou 500 daqui a 5 anos de um dinheiro que eu não precisei usar.
Então eu paguei à vista, recuperei meu dinheiro. A gente fala muito isso, né, nos tubarões, que é o nosso ROI infinito. Então a alavancagem financeira ela nos dá margem, nos dá acesso a lucro que oficialmente eu não teria. Então, com o mesmo dinheiro, eu consigo fazer 2, 3, 4, 5 operações. Então, é muito legal. Você compra um imóvel com dinheiro e com aquele mesmo dinheiro você compra outros, porque você tem acesso. Então, você faz um planejamento, você consegue chegar ali a um planejamento inicial e falar quem são os meus sócios que têm crédito. Todo mundo fala, ROI infinito é legal, mas e o crédito infinito? Ainda não temos. Ainda. Né? Mas a gente constrói, para isso que a gente trabalha com parcerias. Né? Eu tenho uma casa, depois a gente vai falar sobre essa casa que eu tenho com o Pedro aqui, que nós vamos conseguir 3 milhões alavancados de lucro. Lá do Brooklyn? A casa do Brooklyn. É. Mas, Fernando, você tocou num ponto que é legal, cara, porque você citou a taxa de juros hoje do SFH, que é por volta de 10%, e exemplificou várias operações que a gente tem lucro aí de 50%, 100%, que mostra que vale a pena pegar. Agora, até para simplificar quem estiver escutando a gente, Renan, você pegar, compara hoje, taxa de 10% de financiamento SFH, uns 13 a 15% financiamento SFI, que a galera vai pegar se for home equity, se for imóvel comercial, e a taxa Selic hoje está a 15%. Então a gente não precisa comparar nem com a lucratividade que nós temos aqui no mercado imobiliário, que é muito maior, é absurdamente maior. Hoje, se você, opa, pera, vou deixar meu dinheiro que eu teria para comprar à vista paradinho ali no CDB 100%, você já vai estar ganhando mais do que se estivesse utilizando o recurso na operação. O Guará citou ali, se você faz alavancado, numa operação que te lucraria 50 mil reais à vista, vai te lucrar 45 mil, um pouquinho menor em valor absoluto, se você financiar. Só que, se você pegar o valor que você ia pagar à vista e colocar no CDB 100%, você já está equivalendo. Você não precisa nem investir em outros imóveis. Uma pausa no vídeo que eu tenho um presente para você. Nós fizemos um mini curso de matrícula e avaliação. Nesse mini curso a gente destrincha tudo sobre matrícula, registro, averbação. Você vai entender de ponta a ponta o documento mais importante do mercado imobiliário. E de quebra, vai aprender a avaliar imóveis, especialmente casas, que é onde tem o maior lucro hoje nas operações imobiliárias. Para receber esse mini curso gratuito, clique aqui na descrição do vídeo, tem um link para você se cadastrar, receber esse mini curso e acessar gratuitamente agora. Vamos voltar ao vídeo, tem uma boa aula. E isso é legal, né? Porque essa possibilidade, né? Quando você vai no banco e pega qualquer tipo de empréstimo, se for lá pegar, por exemplo, um CDC para comprar um carro, quando você vai quitar, você tem lá a aplicação de taxa de desconto. Então você tem lá o cálculo do juro futuro, o banco te dá um desconto, você faz a quitação. No financiamento imobiliário, já tem resolução do Banco Central, isso é desde o início da década de 2010, que o Banco Central mudou isso, que no caso de financiamento imobiliário, não tem taxa de desconto. Aplica-se o saldo do dia. Então é pro rata dia. Você paga os juros efetivamente pelo tempo que usou. Então se você tiver um imóvel, você comprou financiado, se você ficou com o dinheiro do banco, usou o dinheiro do banco durante 6 meses, vendeu e quitou, você só vai pagar juros pelos 6 meses. Então, por exemplo, quando a gente fala de um imóvel que você comprou e vendeu dentro de um ano com taxa de 10%, você vai pagar 10% de juros. Você não vai pagar 3 vezes o imóvel. 3 vezes o imóvel é para quem carrega até o final da operação. Então, quando a gente trabalha com compra e venda, esse dinamismo do prorata dia, e além disso, podendo usar os juros para bater no imposto de renda, isso faz com que a taxa efetiva seja ainda menor. Mas tem gente que acha que o melhor negócio é consórcio, como o Guará. Uma controvérsia. O Guará conta pra gente um pouquinho aí da experiência Vou- que tem com o consórcio, Vou contar. porque no consórcio não existe essa questão do prorata dia. E muito menos pode se abater do imposto de renda o custo que você teve. Então tem muita gente que é iludido com o consórcio, e tem muita gente que dá sorte mesmo com o consórcio, que é o caso do Guará. Então existem também esses dois grupos, mas o Guará vai contar um pouquinho de experiência para consórcio para a gente ir debatendo aqui também sobre as possibilidades. A gente já falou aqui do financiamento imobiliário, vamos falar de outras possibilidades, como o consórcio que está crescendo aí também no Brasil. Em 2015, que eu estava ali naquele momento mexendo com leilões de carros da frota da Johnson Johnson, eu comecei a pensar em outras formas de investir no mercado imobiliário. E meu primeiro investimento imobiliário foi um consórcio. Eu comprei na época da Demilar, que hoje em dia é a Demicon,
e comprei uma carta de R$ 100.000 com o objetivo de comprar e vender, porque é isso que o vendedor de consórcio é um vendedor muito bom, né, inclusive, só para deixar aqui. Ele, na verdade, coloca o consórcio como investimento, né? É, como Não como investimento. crédito. Ele fala, ó, Não. você vai comprar a carta, vai ser contemplada e vai vender ela com ágio. Exatamente, esse era o objetivo. É. Então, eu demorei 2 anos e meio, que isso foi só no final de 2017, que eu fui finalmente sorteado nesse consórcio. Eu lembro até mais ou menos os números. Eu tinha gasto R$ 15.000 naqueles 2 anos e meio, e ele me ofereceu 25 para recomprar minha carta. Eu falei, que isso? Daí eu fiz as contas, ele falou, bom demais, né? Daí eu peguei o 25 na mão. Então, lá em 2017, o que eu fiz? Eu descobri que existia também leilão de carta de consórcio. E eu, né, viciado em leilão de carro, leilão de carta de consórcio, fui lá e comprei uma carta de consórcio que, na época, ela estava com ela já tinha sido quitado R$ 75.000 dessa carta, e eu paguei 35. Ou seja, já tive um lucro de R$ 40.000. Daí eu fui lá, peguei então esse dinheiro da venda da carta da Demilar, comprei essa carta de consórcio. 10 meses depois, foi sorteado de novo. E com esse sorteio desse imóvel, eu comprei um apartamento que até hoje eu tenho lá no Jardim Aquários de São José dos Campos, que na época era uma carta de consórcio de R$ 320.000, pagando R$ 3.000 mensalmente de parcela, e o próprio aluguel já cobriu esses R$ 3.000. E esse apartamento agora, eu fui ver, já está avaliado em 750 mil. Então, o que eu pus de dinheiro nessa operação? Os 35 mil da carta de consórcio que eu paguei, mais a taxa de transferência, e todo mês eu estava colocando mais ou menos uns R$ 500. Eu estava vindo 2.500 de aluguel e uma carta de R$ 3.000 de parcela. Então, nas minhas contas, eu não investi R$ 100.000 ainda nessa carta de consórcio, num bem que daqui 36 meses, que eu analisei ontem, vai ser um bem meu por R$ 700 Você mil. colocou 100 mil, vai colocar mais 100 ainda até a quitação e tem um bem de 750. Um pouquinho mais, porque tem a correção da carta de consórcio, das parcelas, né? Exato. Mas você foi sorteado. Eu fui sorteado. E aí, na matemática pura e simples agora dessa história do Guará, você considerando, ele foi sorteado 2 vezes em carta de consórcio, colocou um investimento baixíssimo, e olha tanto de dinheiro que ele perdeu. Vocês conseguiram analisar matematicamente a quantidade de dinheiro que ele perdeu? Porque se ele tivesse, em vez de comprar do consórcio, jogado na Mega Sena, ele tinha ganho muito mais. Com a sorte que ele teve, ele poderia ter usado a sorte para outra coisa, né? Mas sabe o que é interessante disso tudo? Mesmo tendo feito 2 operações que, na minha opinião, tive muito sucesso, você me pergunta se depois de 2019, quando eu comprei essa última carta, 2018, na verdade, pergunta se eu comprei outro. Não, porque no financiamento a gente não tem mais essa questão de um pouco do envolvimento da sorte, né? Porque o consórcio não tem muita questão da sorte, na minha opinião, ou da incerteza, na verdade, e o financiamento já é o mais certo. Então, desde 2019, faz 6 anos que eu nunca mais realmente comprei um consórcio, porque eu vejo no financiamento uma forma muito mais rápida, segura e prática de você alavancar. Porque para eliminar o fator sorte, né, Fernando? O Fernando, que é grande especialista em consórcio, para eliminar o fator sorte, você tem que colocar lance embutido ou ofertar lance ali, dinheiro novo no negócio, né? E aí, nessa matemática do dinheiro novo, do lance embutido, aí a conta fica muito ruim, né? Porque no final das contas, o que você levanta de dinheiro novo mesmo é muito pouco e acaba sendo muito, além disso, com o risco de não ser contemplado, acaba sendo muito. A gente já teve a experiência de vender para quem estava buscando carta de consórcio e o vendedor de consórcio garantiu que ela seria contemplada na carta de consórcio, ela dando 50% do valor da carta de lance. E não foi. A verdade foi essa, né? E aí tem um ponto que você colocou, que você explicou aqui um pouco antes de passar a fala para o Guará, sobre a questão do prorata dia, né? Que o financiamento ele tem juros, e hoje a gente tem uns juros ali alto, 13, 14, 15% anual, uma taxa no financiamento imobiliário, e para o consumidor final, que é muito importante, ele não tem conhecimento de como funciona o financiamento imobiliário. Então está impregnado na cultura do brasileiro que o financiamento você paga 3, 4 vezes o mesmo imóvel, né? Porque o cara considera que vai carregar até o final. Diferente do consórcio, que eles pregam e colocam na cabeça das pessoas que você não paga juros. Só que você tem que carregar até o final, não tem desconto. E tem um fator muito pior do que o fato de não ter juros, que é o fato de ter uma correção. Então, quando você tem ali uma correção de 5, 6, 7% ao ano que seja, que é sobre o INCC, o IPCA, não importa, você tem que obrigatoriamente carregar o consórcio por 200 meses, por 240 meses, ou seja, por 15, 20 anos, subindo 5, 6% todo ano.
Né? E você não tem possibilidade de simplesmente, olha, eu vou quitar agora, acabou meu problema. Então você quitou, você não vai ter a correção futura, mas você encerrou sua operação ali. Só que você tem a taxa de administração de 20%, 25%, então é matemática pura. Olha, eu peguei uma carta de 100 mil reais. 20 mil, 25 mil, se eu quiser quitar no dia seguinte, é 125. Né? Então isso já me custou. Ah, não tem juros. Se eu quiser quitar no ano que vem, é mais 5 mil de correção. Então são 130. No outro ano, vai ser 136.500. Né? Então, ou seja, vai subindo o negócio. É muito pior do que ter uma taxa de juros que você está pagando só pelo tempo que você usa. Porque no consórcio você é obrigado a usar até o final. Né? Não compensa para você quitar. Então é uma questão matemática que não se passa. E aí vende essa... Não, mas você vai contemplar. E aí entra nesse ponto. A contemplação com lance embutido vai te sobrecarregar na taxa de administração. Sem lance embutido, você tem que pôr muito dinheiro e vai pegar pouco dinheiro novo. Né? Então não faz o menor sentido. Eu vou pegar uma carta de crédito, e é muito, a gente vê muito na internet isso. Arremata um imóvel de 100 mil, recompra com a carta de crédito de 200, você pegou dinheiro novo. Eu faço isso com financiamento, não precisa do consórcio. Porque aí, para poder contemplar uma carta de 200, você vai gastar, investir ali mais de 120, 130. Né? E ficar com uma dívida absurda. Né? Eu e o Pedro fizemos uma live com o pessoal do consórcio lá e a gente mostrou por matrícula que o negócio não fecha. Eu não tenho que esperar 15 anos para o aluguel do imóvel do consórcio ser pago pelo inquilino. Eu consigo fazer isso via leilão em 2, em 3. Até porque o inquilino pode sair, né? Se o inquilino não paga, fica inadimplente, você vai ter que custear a operação. Então, essa fórmula mágica de que vai ter o inquilino e o inquilino vai conseguir pagar a prestação não é tão real, porque se ele ficar inadimplente ou ficar numa vacância, né? Ele pediu para sair por algum motivo, você fica 3, 4, 5 meses, você que está aportando capital também, né? E a gente já arrematou imóvel de consórcio, e eu já vi várias operações de consórcio. A avaliação que eles fazem também do bem é lá na Canela também, né? Aquele caso lá de Joinville mesmo, uma casa de 1,5 que a gente vendeu. Estou falando de que a gente acha que vale, não. A gente vendeu por 1,630. A avaliação do consórcio na casa foi de 600 mil, se não me engano. Né? Então, ou seja, pegaram 600 mil, liberaram 300. Enfim, o cara pegou 300 mil e perdeu a casa de 1,5 numa operação de consórcio. Pedro também já teve consórcio, que eu sei. Pagou 2 parcelas e falou, meu Deus, que boa que eu fiz. Dinheiro tá lá até hoje, velho. Foi começo de 2020. Eu peguei para comprar um lote, um terreno, peguei 2 ou 3 cartas, paguei 2 meses. E aí, na hora que eu vi a furada, eu falei, deixa esse dinheiro lá. Como é que eu recupero o dinheiro? O dia que você for sorteado, aí a gente te devolve o dinheiro. Já vão aí 5 anos, eu não tive a sorte do Guará, tá vendo? Não, e o Pedro chegou para mim e falou assim, ô Renan, olha que negócio, cara, a gente vou sortear, vou comprar uma casa lá no Mangabeira. Eu falei assim, não, que ele chegou com as 2 parcelas. Foi engraçado, foi muito bom. Mas enfim, é isso, né? A gente tem vários instrumentos aí. E a gente falou aqui sobre financiamento imobiliário, na compra e venda, a gente falou aqui sobre consórcio, tem ainda o Home Equity, né, que é outra estratégia também para você levantar capital, é mais caro, né? Então, normalmente, para você levantar no Home Equity, sem ter uma operação lucrativa casada, fica pesado. Você vai colocar o dinheiro, você vai colocar o imóvel, levantar empréstimo a 18%, 19%, 20% ao ano, porque o Home Equity é mais caro, e não vai ter ainda uma operação casada, você vai ficar com esse dinheiro na conta, obviamente, sendo corroído ali pelo tempo. Então, o que a gente costurou, né, que foi a questão do Home Equity de guarda-chuva, é de você ter ali a operação de Home Equity casada com a compra em leilão. Que aí você consegue pagar 18%, 19% ao ano, mas casado com a operação que vai tirar 60%. Aí faz todo sentido usar o Home Equity. Paga a partir do momento em que você tiver com o imóvel pronto para alocar, não paga juros antes. Exatamente, só paga na hora que você liberar o dinheiro. Né? Então, na hora que você tiver com a arrematação feita, libera o dinheiro. Então, são coisas, estratégias que a gente usa aí para poder alavancar. Né? E eu tenho uma outra ainda que eu considero uma alavancagem também, que é pegar dinheiro de investidor. Porque eu já fiz algumas operações de captação que eu captava investidor, pegava cotas de 25 mil reais, prometendo, em contrato mesmo, contrato de multifinanceiro no caso, 25% em 12 meses. E nesse tempo eu fazia minha operação e normalmente o que voltava para os meus populares? 80%, 90%, 120%. Pagava os 25 mais 25 mil mais os 25%, 31.250, e os outros 15, 20, 30 mil que voltavam para o meu bolso sem colocar um dinheiro na operação. É o agiota às avessas, né? ele que
ofereceu 25%. Foi o cara que pediu, não. Não, Ele que ofereceu. eu trabalhava bem alavancado. Eu tinha até amigo meu que, né, que eu fiz essa captação principalmente com familiares e amigos próximos mesmo. Inclusive, ainda tem 2 captações para pagar, inclusive, tá? Uma para mês que vem agora em setembro e uma para outubro. Mas o Pix tá cantando aí agora, você vai até antecipar e Eu pagar tô- pro rata dia. Eu tô querendo antecipar. Ele aceita pro rata dia? No contrato eu coloquei que eu teria diminuição dos 25%, tá? Já prevendo isso. Então, é uma forma que há de... E é exatamente esse o princípio da alavancagem. Então não importa se você pega um dinheiro a 2%, se você vai conseguir remunerar esse mesmo dinheiro a 4%. Né? É um negócio óbvio. A gente fala exatamente nisso, por exemplo, hoje. Você quer comprar um carro de R$1 milhão, vou comprar uma Porsche de R$1 milhão, eu não tenho coragem. Né? Mas assim, ela poderia sair de graça. Então eu pego por ele, olha só como é que você compra uma Porsche de graça. Falei agora do caso da casa lá de São Paulo, que a gente arrematou por 1.100.000. Quanto ela vale? 2,5. Né? Então, ou seja, eu pago 1.100.000, arremato essa casa, recompro ela, pego o dinheiro do banco, compro a Porsche. Depois que eu vender a casa, o que aconteceu? Quem pagou a Porsche? A operação, né? Com quem vai ficar a Porsche? Vai ficar comigo, né? Aí você e o Pierre ficam só assistindo. Vamos combinar assim? Sensacional. Mas no final das contas é muito isso. Como a gente tem esse acesso, digamos assim, conhecimento para alavancar, né, para multiplicar o patrimônio de uma forma mais rápida, eu me sentia seguro o suficiente para pegar um empréstimo a 25% ao ano e ainda assim no final da operação sair com 20, 25 mil, 30 mil reais líquido no meu bolso. Porque você é um investidor profissional, você sabe o que está fazendo, você sabe que é replicável, sabe que você vai trazer muito mais que 2% ao mês. Exatamente. Então, por que não se alavancar com esses 2%? Né? Que é um juros Exatamente. caro para o mercado, mas, poxa, é onde você conseguiu angariar os valores. E as pessoas me perguntam agora, mas por que você não faz financiamento? Porque tem até a questão de comprovação de renda, a gente acaba atingindo um limite mesmo ali que a gente tem de comprovação de renda. E na questão quando você faz esse tipo de operação, eu gosto de falar para as pessoas que eu gosto disso porque você não tem ninguém te enchendo o saco. Eu falava brincando, não interessa se eu vou comprar e vender drogas, me empresta esse dinheiro aí que eu vou multiplicar esse capital e ao final dos 12 meses você vai ter 25 mil mais 25%. Mútuo puro. Mútuo financeiro. É um contrato de mútuo financeiro. Aí, Marcelo, fica a dica, hein? Você deixa de ter cliente patrão, ó, é só 2,5% por mês, já virou alternativa ao caixa forte e ao modelo convencional de assessoria. E se for falar de fazer crédito, qualquer dia a Marcela, o marido dela, vão dar aula de como fazer crédito, tá? Como fabricar crédito aí. É isso aí. Galera, obrigado demais. Terminamos aqui mais um episódio do Nobre Talks. Falamos sobre alavancagem, entramos aqui nos financiamentos imobiliários, explicamos por que o financiamento imobiliário é uma grande ferramenta de alavancagem, os custos envolvidos, falando um pouquinho sobre consórcio, sobre home equity e a última estratégia que o Guará colocou, que é a agiotagem às avessas, pegando o empréstimo e fazendo o negócio acontecer. É isso aí. Se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo. Mais conteúdos tops aqui para vocês estão sendo planejados. É isso aí, galera. Um forte abraço. Tamo junto. Valeu!